Olá pessoal, eu sou a Maísa, aqui da Curto Arte, estou com o Betinho, ator, diretor, escritor da companhia Curto Arte. E hoje nós vamos entrevistá-lo. Então, Betinho, nosso primeiro assunto vai ser os 27 anos da companhia. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória, por favor. 27 anos de estrada, a companhia Curto Arte, né? Uma alegria muito grande. A gente só tem a agradecer todo o nosso público, as pessoas que nos acompanham, os nossos apoiadores, patrocinadores, mas principalmente aquelas pessoas que estão sentadas na plateia, que nos aplaudem. Eu sempre digo que a questão cultural, sem público não há espetáculo, né? Então eu quero agradecer todo mundo e muito feliz, completando 27 anos de estrada, com a companhia Curto Arte aqui da cidade de Dois Irmãos, né? Para nós é uma alegria muito grande. Muito bem. Dentro desses 27 anos, Beto, tem um projeto muito especial, que é o Projeto Raízes. Tem algumas pessoas que conhecem bem o projeto, sabem de alguns espetáculos, mas eu gostaria que tu complementasse e falasse um pouquinho desse projeto tão importante para a Curto Arte. Certo. O Projeto Raízes, sem dúvida nenhuma, é um projeto maravilhoso que surge no ano de 2003. Ele surge com o espetáculo Retrato. O Retrato que fala do êxodo rural, o início das pequenas sapatarias, né? A questão da agricultura familiar, alguns conflitos onde Getúlio Vargas, no início dos anos 40, ele questiona essa questão de documentos escritos em alemão, enfim, todo o dialeto, o Hunsrück, né? E esse espetáculo ele ficou em cartaz de 2004 até 2006. E voltando agora aos palcos, onde a gente vai estar fazendo uma turnê na Alemanha entre o dia 18 a 31 de maio, na região do Hunsrück, onde é que é a nossa região, né? Onde esse espetáculo vai estar sendo apresentado, então, mostrando um pouquinho dos nossos imigrantes alemães aqui no Brasil. E o Projeto Raízes inicia com esse espetáculo e depois vai criando corpo com vários espetáculos, né? Surgindo Nós Somos Mesmo Maravilhosas, o Tiltabas, a Caçada Final, a Tia Herta, Natal na Colônia, vários, a Sapataria. Então são espetáculos. Hoje a série tem 8 espetáculos da série dentro do Projeto Raízes, né? Que vocês podem acompanhar a gente dentro do Facebook da Curto Arte, onde a gente está com todos os espetáculos ali falando um pouquinho do seu histórico, né? Então esse Projeto Raízes para nós é um grande orgulho, né? Pelo sotaque, pelo dialeto, por a gente poder falar da nossa aldeia, falar do nosso povo, mostrar para o pessoal que realmente existe uma imigração alemã no Brasil e que agora completa 195 anos e que por trás disso tudo há uma história, há um começo, há dificuldades, há paixões, há questão religiosa, há questão cultural, e isso tudo a gente mostra em vários espetáculos da companhia Curto Arte. Então a gente pode resumir falando que o Projeto Raízes ele vem mostrar a história da imigração alemã no Brasil, é isso? Não só a história, mas também como esses imigrantes viveram e vivem aqui na nossa região do Vale dos Sinos, da Grande Porto Alegre, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus costumes. Porque quando eles chegam no Brasil, eles não sabem falar em português e vão criando um hábito e vão criando as suas culturas. Tanto que a gente hoje brinca muito, que a gente mistura muito o português com o alemão. Daqui a pouco eu tomo brasileiras, daqui a pouco a gente está falando em alemão, que eu falando em português, e a gente vai inventando e reinventando palavras, e costumes e tradições, e há uma mistura de linguagem cultural que vamos mostrando ao longo desses anos todos, que como é importante isso, né? E que hoje, depois de 195 anos, ou até um pouco antes, a gente está conseguindo chegar lá na região da Alemanha, da região do Hunsrück, do Saarland, e mostrar um pouquinho que esse povo existe, que ele está aqui, já com a quarta, quinta, sexta geração, e ainda falando em alemão. Immer noch bisschen Deutsch sprechen, wie die Leute früher gesprochen in Deutschland, in Hunsrück und Saarland. Isso me faz lembrar de um comentário teu no final de uma apresentação do Retrato que teve aqui no Teatro Adriano Schenkel, onde a gente está gravando essa entrevista, onde tu fala um pouquinho do como tu começou a perceber que não existia nada
retratando isso. Conta para nós como foi isso, Beto. Que, na verdade, o que acontece? Eu sempre digo que é muito importante a gente lembrar de que antigamente se fazia e se vivia muito mais cultura do que hoje. Por quê? Antigamente a cultura era uma opção de lazer, a cultura era um momento de lazer, o music house, a música em família, a dança, né? As pessoas se encontravam para dançar, fazer danças folclóricas, as pessoas sentavam para fazer leituras dramatizadas, as pessoas liam poesias, as pessoas sentavam para escrever trechos de crônicas. Hoje, com a tecnologia, a gente acabou vivendo um mundo muito mais de oportunidades, muito mais opções de lazer, crescimento. E naquela época, a cultura em si, ela tinha poucas opções. As opções que tinham era quando o ser humano a fazia, quando ela era provocada. E até então, as artes cênicas, o teatro, teve um período muito forte entre 1880 até 1904, 1905, onde toda a localidade tinha um grupo de teatro, onde as pessoas se apresentavam e tal. E depois isso acabou terminando, acabou não se fortalecendo mais. E com o passar dos anos, as artes cênicas, o teatro não tinha mais essa linguagem de falar do seu povo, da sua aldeia. Mas em compensação a música, em compensação a dança, ela foi se fortalecendo e foi ficando através dos corais, as bandinhas típicas, mas as artes cênicas, o teatro não. E quando eu percebo isso, eu vejo que nós estávamos realmente precisando retomar, trazer para o palco o êxodo rural, o Tiltabas, os costumes da imigração alemã, numa linguagem teatral. Então, essa é a necessidade maior do projeto Raízes, né? Legal. Eu queria que tu contasse também um pouquinho dos primeiros festivais que a Curto Arte participou, como eram os primeiros festivais, o que a Curto Arte levava para os jurados, quais foram as críticas que vocês receberam. Tu sabe que os festivais no Rio Grande do Sul teve momentos maravilhosos, né? Nos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos festivais praticamente em torno de 14, 15 festivais de teatro em todo o Rio Grande do Sul, em várias regiões. Então essas regiões, elas tinham os festivais e depois esses vencedores iam para uma etapa final para conhecer o melhor espetáculo do estado do Rio Grande do Sul. E nós participávamos então desses festivais com os alunos de teatro, porque a gente sempre teve escola de teatro em Dois Irmãos, e a gente ia com espetáculos sobre questões poéticas, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa. E nós aqui na nossa cidade de Dois Irmãos, com muito orgulho, eu sempre digo, a gente tem um sotaque muito legal, né? A gente sempre está falando de um jeito e as pessoas acham que a gente está falando errado, né? E a gente sempre dizia, às vezes, dentro do palco, que as pessoas entendiam que nós estávamos falando errado e não podia falar errado. Mas, na verdade, nós tínhamos um sotaque, alguns alunos tinham um sotaque muito forte e sempre havia um questionamento sobre esse sotaque, de que nós falávamos errado, que trocávamos algumas palavras, enfim. Mas só que isso, na verdade, era o dia a dia nosso. Era porque veio da cultura do vô, da avó, do pai, da mãe, pais que ainda nem português falavam, só falavam em alemão, então quando falavam tinha o sotaque. E teve um dos festivais que a gente perguntou, a gente foi questionado por essa questão do sotaque, e eu ia perguntar, escuta, vocês não tem como melhorar esse sotaque de vocês, quando vocês fazem poesia, vocês falam errado e tal. E um dia eu questionei isso, eu disse, olha, a gente não fala errado, a gente tem, na verdade, um sotaque que vem de uma cultura alemã, que vem da imigração alemã, e a gente constrói isso dia a dia. Às vezes a gente fala em português, a gente fala em alemão, e eu coloquei isso e eu perguntei para os jurados se eles conheciam a nossa região, se eles conheciam essa imigração, se eles conheciam essas pessoas que falavam desta forma, não escreveram errado, né? Porque a gente tem a língua portuguesa, a gente tem que escrever corretamente, e para isso existem os professores, na hora que a gente troca as letrinhas, nos corrigir. Mas o sotaque no dia a dia é normal para nós. Para nós ele é completamente normal, e é assim que a gente vem fazer teatro. E quando eu fui fazer essa pergunta a um jurado, ele diz, olha, eu não conheço, não sei, vocês falam em alemão na hora do recreio das escolas? Sim, no dia a dia, e esse sotaque é completamente normal na sala de aula, enfim, né? E aí eu vi a necessidade de escrever algo que remetesse a essa aldeia, ao nosso povo, a nossa história, e um pouquinho para que as pessoas conhecessem isso e soubessem que isso existe sim, e que a gente tem essa aldeia. Que hoje, na verdade,
que virou turismo cultural. Que hoje ele vive um aspecto de um turismo cultural, que as pessoas vêm para cá, veem a nossa gastronomia, a nossa língua alemã, o nosso sotaque, os nossos costumes, o nosso povo. Eles vêm até colher, né, verduras na horta dos nossos agricultores. Então isso para nós tudo é um orgulho. Uma vez eu fui fazer a Herta no Teatro São Pedro em Porto Alegre, e aí terminou o espetáculo, e uma senhora disse: ah, então tu é a Herta, que legal, eu gostei muito, achei maravilhoso o sotaque. E aí eu falei como Betinho e tal, não, meu sotaque eu existo, eu tenho sotaque, mas de uma maneira não com tanto sotaque como a Herta. E eu falei normal, assim, normal, né, sem o sotaque. E ela disse: não, fala como tu falou no palco. E aí eu brinquei um pouquinho com ela, com a Herta. Ela disse: olha, esse seu sotaque é poesia, é muito bom de ouvir. Eu disse: pois é, esse sotaque tu encontra em Monroy, Santa Maria del Val, Dois Irmãos, Nova Petrópolis, e para nós é um grande orgulho a gente poder trazer isso ao palco e mostrar que esse povo realmente está aqui. Que legal. Esse teu depoimento lembra muito a questão, por exemplo, de vô e vó, né? Vô e vó tem muito desse sotaque. A gente tem uma população formada por muitos imigrantes alemães aqui na nossa região do Vale dos Sinos. E eu acho que essa poesia que ela quis dizer remete um pouco a essa coisa de família, de resgate das raízes e complementa todo esse projeto lindo da Curtuarte, né? Com certeza, eu acho que é um momento de nostalgia, eu acho que é um momento que a gente tem que sempre lembrar, né, o sotaque, o dialeto, o pão com chmia, né, o pão com banha, Schmalzbrot, né, essas coisas assim. Hoje quando a gente fala que a gente comia pão com banha, as pessoas estranham: não, você comia pão com banha. Sim, mas não era aquela banha crua, né, era banha que então era usado para fritar carnes e no final acabava virando uma chmia. E aí a mãe fazia 10 pães e aquilo dizia assim: nossa, quanto pão, mas eram 9 filhos, né? Então tinha que ter muito pão, e não tinha padaria, a gente tinha que ir fazer o pão. E mesmo se o pão 3, 4 dias depois ficava duro, nenhum pão ia fora, ele virava pão com ovo, pão com açúcar, pão com banha, e tudo virava novamente. E isso também remete a um aspecto cultural. Isto sim, eu sempre digo que isso é cultura, isso é momentos culturais que realmente vão estar sempre à nossa frente e sempre vão ser lembrados. Da mesma forma do sotaque, da mesma forma do dialeto, isso acaba transformando em cultura. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Aonde ela está, bom, aí cabe cada um descobrir a sua história, do chalé, né, de muitos chalés. Um tempo atrás eu escrevi um poema, uma crônica, onde estão os chalés, né? Hoje a gente abre a janela, a gente olha em volta dos vizinhos, não temos mais chalé, não temos mais a varanda, nós não temos mais o vizinho construir uma casa de alvenaria, e isso aos pouquinhos vai um prédio na frente onde tinha um chalé. Então quando eu olho e não vejo mais o chalé, eu fico pensando: a cidade cresce, mas a história está ali, eu não vou esquecer do chalé. Né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que tentar transformar tudo num aspecto cultural para que as pessoas não esqueçam, né? Tu não precisa viver como no passado, mas tu não pode esquecer como era o passado, da onde tu veio, quem tu é, para onde tu quer ir. Tu pode ter certeza que no momento que tu parar para pensar, planejar o teu futuro, 3, 4, 5 anos, tu vai pensar lá atrás primeiro como era antes, para tu poder projetar o que vem pela frente. Nada acontece por acaso, né? Tu teve um avô, tu teve um bisavô, tu teve um tataravô, tu teve, né, os teus pais, teve os teus irmãos, enfim. Então, eles todos fazem parte disso, né? Eu acho que isso é muito importante a gente sempre relatar no palco, e isso a Curtuarte faz muito bem. Eu fico muito feliz por isso. O meu elenco é maravilhoso, a gente tem um elenco fantástico: Karine Bia, Cristiano Schenkel, Odair Weissheit, a Cíntia Unhoff, que já esteve com a gente, a Sabrina Bia, a Sabrina Fier, a Jordana, enfim, a gente sempre tem um elenco que sempre entendeu a Curtuarte, e isso é muito importante também. Todos que sempre estiveram com a gente no palco sempre entenderam o nosso propósito, que é mostrar a verdade e estar sempre em cena, né? Legal. E agora a gente vai falar um pouquinho das maravilhosas, que contam um pouco dessa história, desse dia a dia, das dificuldades,
traz um pouco o lado cômico das situações também. E quando é que foi que surgiu o primeiro Maravilhosas, Beto? Bom, as Maravilhosas é uma grande surpresa porque ela surge em 2005, né? Ainda, vocês estão vendo ao fundo um teatro Adriano Schenkel. Adriano Schenkel é um teatro que era um antigo depósito de batata e cebola aqui da cidade, que hoje se transformou num teatro. E Adriano é um grande ator, que foi o primeiro ator a sair da indústria e vir trabalhar com teatro profissionalmente. E ele veio a falecer em 2006, mas o Adriano teve a felicidade de estar no palco como Alvícia. Ele com o Retrato e depois As Maravilhosas. Então, o Odair Weissert, eu, Carlos Alberto Klein, e o Adriano Schenkel como Alvícia. Surge em 2005 Nós Somos Mesmo Maravilhosas, com o propósito de mostrar essas 3 mulheres do interior, né, que com o seu sotaque, que falam essa mistura, abrem um espetáculo falando em alemão, Meia sind wirklich wunderschön, nós somos realmente maravilhosas, e depois falam em português, enfim, e aí em volta do fogão a lenha elas falam dos seus maridos, né, do Chacó, do Mindo e do Peter, que também é interpretado pelos mesmos atores, tudo que você não gostaria que seu homem fizesse dentro de casa. E acaba sendo um grande sucesso em todo o Rio Grande do Sul, e muito feliz com a escolha do espetáculo, porque ele mostra realmente o dia a dia, né? Aquelas 3 mulheres, uma falando mal do marido do outro, né? Olha que coisa interessante, uma falando do marido da outra falando das coisas, e no fim todos fazem a mesma coisa, só muda o endereço, né? Então esse é o espetáculo Nós Somos Mesmo Maravilhosos, que estreia em 2005, né? E fica em cartaz até 2008, né? E depois surge um novo espetáculo. E qual é esse novo espetáculo? O que essas Maravilhosas decidem em 2008? Elas vão ao palco a primeira vez que elas vão à praia. Nós Somos Mesmo Maravilhosas vão à praia. Aí muda um pouquinho tudo. Imagina a Lúcia Cittoni e Alvícia na praia com o Pedro, o Mindo e o Jacó. Esses 3 homens que relatam um pouquinho essa coisa mais machista daquele homem mais grosso, aquele homem mais difícil, e relatam um pouquinho e mostram um pouquinho esse cotidiano dessas mulheres, como elas sofriam com os maridos na praia. Falta do romantismo, a falta da educação, a falta da atenção, então, e ao mesmo tempo aquela coisa de como era para ir para a praia naquela época. Não tinha supermercado, tinha que levar tudo daqui, não sabiam passar protetor solar, enfim. Mas relata principalmente, o objetivo das Maravilhosas relata principalmente essa questão do machismo, a questão daquele homem que é brabo, aquele homem que não tá aí nem para mulher, que fica no quiosque horas e horas e volta para casa, já tomou um monte, e aquela coisa toda. Então, relata um pouquinho esse aspecto. As Maravilhosas vão à praia. E aí, depois do Maravilhosas vão à praia, elas engravidam. Nós somos mesmo maravilhosas e grávidas. Bom, aí eu acho que eu me desafio um pouquinho, né? Depois de ser pai, né? E a gente vê as dificuldades muitas vezes do companheirismo na gravidez, nesses 9 meses, das dificuldades muitas vezes da comunicação entre a esposa e o marido, e essa coisa toda de entender o que é uma gravidez. Aí eu monto um espetáculo, o texto para mim foi um dos textos mais desafiadores, porque ali sim há um equilíbrio. Não há o lado machista, não há o lado, né, só da mulher, só do homem, mas há um conjunto onde esses personagens, a Lúcia Cittoni e a Alvícia, o Pedro, o Mindo e o Jacó, mostram a importância dos 9 meses de uma gravidez, suas dificuldades, e como é bom estar próximo da esposa, como é bom estar próximo das dificuldades que vão acontecer ao longo desses 9 meses. É um espetáculo muito querido, é um espetáculo muito charmoso, ele é um espetáculo, é uma comédia sim, mas ele é desafiador. Quem assiste se identifica, né? Quando eu faço a pesquisa, eu vou muito a fundo naquela coisa de várias questões que acontecem, que são cômicas, né? Que acabam sendo muito cômicas, né? Mas que relatam realmente o dia a dia de uma família. É de uma família. Então eu acho que isso é muito importante. Esta é As Maravilhosas e Grávidas, né? Muito bem. E agora, depois de 9 anos fora dos palcos, né? 9, 10 anos. O último Maravilhosas foi 2009. Isso. O
que acontece em 2019 com essas personagens tão maravilhosas? Bom, gente, 2019, Curtuarte, 27 anos, não podia deixar de ter um espetáculo novo. E muitas pessoas sempre dizem: Betinho, tu não escreveu mais nada para as maravilhosas, tu tem que voltar com as maravilhosas. Então, elas vão voltar e ainda mais maravilhosas. E em Dois Irmãos vamos estar no dia 22 de abril, né? E o presente quem ganha é você. Nós vamos estar sorteando uma moto com patrocínio da Comoto, com apoio da Comoto junto com a gente. Compra o ingresso e já está participando do sorteio. O Nós Somos Mesmo Maravilhosas volta com esse título: Elas Voltaram e Ainda Mais Maravilhosas. Bom, gente, aí agora a trama é super bacana, é uma comédia leve, é para se descontrair, né? Elas vão mostrar um pouquinho no palco, essa pesquisa toda que eu agora montei. Elas jogam há mais de 4 anos na Mega Sena. Será que elas vão ganhar ou não vão ganhar? E se elas fossem ganhar, elas iriam mudar ou não iriam mudar? Né? Então essa é uma comédia muito divertida que vai mostrar um pouquinho da vida das pessoas, no sentido assim de pensar assim: será que dinheiro é tudo? Será que a amizade é mais importante? Né? E de novo, o Jacob, Reda e o Mindo vão estar aprontando nesse espetáculo junto com a Lúcia Citone e Alvis. Então vai ser uma comédia muito, muito divertida, ao mesmo tempo figurino novo, cenário novo, trilha sonora nova, um espetáculo completamente novo, com essas maravilhosas em cena com vocês, então, na estreia em março agora, com uma agenda bem legal, que vai estar trabalhando o ano todo esse espetáculo em todo o Rio Grande do Sul. O Nós Somos Mesmo Maravilhosas, né? Voltando então com esse título: Elas Voltaram e Ainda Mais Maravilhosas. Muito bem. E para encerrar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o público que acompanha a Curtuarte. Olha, eu sempre digo que a cultura e a arte é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para uma sociedade melhor. Talvez a gente não perceba isso muitas vezes da maneira que deveríamos de perceber. Em primeiro lugar, a educação, eu acho que é o equilíbrio de tudo, né? A criança hoje, ela está indo com 2 anos para a educação infantil. 2 anos de idade, 2. Você se afasta de manhã do seu filho, ele fica o dia inteiro numa educação infantil. E depois, nessa trajetória toda, ele vai crescendo, crescendo, crescendo dentro da educação e dentro do aspecto cultural. E como a gente pode fazer com que essas pessoas entendam que a cultura é um paralelo à educação? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que cada vez mais, que se nós investirmos em educação e cultura, nós vamos ter um país melhor. Nós vamos ter cidadãos melhores, nós vamos ter pessoas que realmente vão ser um senso crítico, que vão poder avaliar aquilo que veem, assistem, que leem, que acompanhem. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a mensagem que a Curtuarte deixa nesses 27 anos: continue junto com a gente, continue assistindo teatro, música, cinema, danças, artes plásticas, a literatura é de uma extrema importância, ler bastante, buscar o conhecimento. Quero dizer que não existe idade para se formar, não existe idade para conhecimento, não existe idade para nada. Quer voltar a estudar com 50, 40, 60, 70, 80, o conhecimento sempre vai ser teu. E isso faz parte da cultura, e é isso que a Curtuarte quer, que as pessoas, além de se divertirem com os nossos espetáculos, reflitam naquilo que estão assistindo e que nos acompanhem. E que a gente seja feliz e possa completar mais, quem sabe, 27 ou mais 30 anos de estrada. Muito bem. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.